Nesta tarde a gente vai dar início ao estudo de uma classe gramatical de maneira mais aprofundada. Vamos estudar os pronomes e as suas classificações. Mas antes da gente começar a estudar, a entrar e desbravar a classe dos pronomes, a gente vai fazer um agradecimento todo especial ao nosso Deus por mais um dia de vida que Ele nos permite estarmos aqui reunidos para termos aprendizado, agradecer pela vida, pela nossa família, pelo nosso lar, Agradecer pelas nossas amizades. Senhor Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Amém? Agora sim, preparados para a gente começar? Antes disso, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês na página 69, tá bom? Hoje nós vamos estudar os pronomes demonstrativos e os pronomes possessivos. Então, vocês podem estar acompanhando o conteúdo lá no livro de vocês. Bom, essa é mais uma aula da sequência do estudo dos pronomes. Eu lembro que aqui nós já iniciamos lá falando, na aula anterior, sobre as classes gramaticais. Nós descobrimos o que são as classes gramaticais, o que é um conjunto de palavras, o que faz com que determinada palavra seja enquadrada em um conjunto de palavras, Porque as classes gramaticais, meus amigos, são apenas conjuntos, nos quais a gente pega lá todas as palavras do vocabulário e sai, distribuindo nesses conjuntos de acordo com a finalidade deles. Então, entre essas classes gramaticais, esses conjuntos de palavras, nós vamos ter os pronomes. E eu lembro que na aula anterior nós conversamos aqui sobre os pronomes pessoais, não é? Falamos sobre os pronomes pessoais e sua função na língua, falamos sobre os pronomes de tratamento e como eles são importantes para que a gente possa demonstrar o respeito, a intimidade, a hierarquia com o nosso interlocutor, ou seja, com aquela pessoa com a qual nós conversamos, não é? E hoje a gente vai dar início ao estudo dos pronomes demonstrativos, tudo bem? Acompanhem aqui. Para a gente iniciar, eu preparei essa tirinha para que a gente possa observar como que a palavra funciona na situação real de comunicação, ou seja, no diálogo, na interação. Aqui nós temos a tirinha da Mafalda e ela diz o seguinte: este é o mundo, está vendo? Ela está apontando aqui para um objeto que está próximo dela, Olha, este é o mundo, está vendo? E ela continua a reflexão. Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Nós observamos que, assim como as demais tirinhas da Mafalda, sempre tem um cunho de reflexão, Uma abordagem mais crítica. E aqui não vai ser diferente. A personagem ela vai destacar o quanto o mundo está passando por tantos conflitos, não é? Por tantos problemas, que se você olhar, direitinho, no tamanho original, você vai conseguir observar esses problemas todos que não são possíveis de observar numa versão em miniatura, não é? Então nós estamos vendo aqui uma crítica aos problemas que os seres humanos têm provocado no planeta como um todo. E aí a gente vai chamar a atenção de vocês para observar essa palavrinha aqui que ela diz na sua fala, que é o pronome este. Quando ela aponta para o objeto, para mostrar para o seu interlocutor a posição do objeto no espaço, ela utiliza a palavra este. E este é um pronome demonstrativo, ok? Vamos seguir. Quando a gente começou a estudar lá os pronomes pessoais, os pronomes de maneira geral, nós abordamos um conceito que é muito importante que vocês se lembrem sempre. Que conceito é esse? Das pessoas do discurso, não é? As pessoas do discurso são aquelas que constituem a comunicação, as situações reais de fala. Como assim, professora? Vamos supor que nós estamos lá fazendo uma atividade e a professora pediu para que vocês fizessem uma atividade em dupla. E ela colocou no quadro lá o assunto sobre o qual vocês devem falar. Você e o seu colega ou a sua colega estarão conversando, você enquanto primeira pessoa, a sua colega ou o seu colega como segunda pessoa. Estão vendo? Estão conseguindo visualizar a situação? A primeira pessoa, quem está falando,
a segunda pessoa com a qual se está falando. E vocês começam a falar sobre o assunto que a professora colocou no quadro, que no caso seria a nossa terceira pessoa do discurso. Nós já conversamos sobre isso. Primeira pessoa, quem é? É aquela que fala, não é? A segunda pessoa é aquela com quem se fala na situação de comunicação. E a terceira pessoa é o assunto ou ser sobre o qual se fala naquela conversa. Estamos entendendo? Estão começando a lembrar? Por que isso é importante? Porque os pronomes demonstrativos eles vão ter essa ligação muito próxima e muito íntima com as pessoas do discurso. É importante localizar quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira, para saber usar adequadamente os pronomes demonstrativos, porque eles vão identificar, não é, os objetos, os seres no espaço e no tempo. Identificar a proximidade com quem fala, com quem se fala ou de quem se fala. Então, por isso é importante a gente retomar esse conceito de pessoas do discurso. Ok? Vamos seguir. E aqui a nossa grande celebridade, que são os pronomes demonstrativos. Nós temos a tabela indicando quais são eles. E nós temos também o conceito, que também está no livro de vocês. Então, os pronomes demonstrativos, eles vão indicar a posição de um objeto ou entidade, né, qualquer ser que seja, que ele tenha vida ou não precisa, né, pode ser um objeto, em relação às pessoas envolvidas na comunicação. Eles podem indicar uma relação em relação ao espaço, indicar a posição em relação ao espaço, a posição em relação ao tempo, não é? Ou a construção da frase, sempre relacionado àquelas três pessoas que nós comentamos agora há pouco. Quais são eles? Nós temos os pronomes demonstrativos variáveis. O que é ser variável? Ser variável é aquela palavra que consegue demonstrar a ideia de quantidade, não é? Singular ou plural, e também consegue indicar qual pessoa do discurso se refere. Se é primeira, segunda ou terceira. Isso é ser variável. É quando eu posso pegar uma palavra, fazer uma adaptação nela para que ela indique a pessoa, né, e o número que ela pretende indicar, a qual ela pretende se referir. E as invariáveis, meus queridos, são aquelas que nós não podemos modificar, que elas permanecem sempre da mesma maneira. Observem aqui, por exemplo, o pronome este. O pronome este ele pode ser passado para o plural, para indicar mais de um. Ele pode ser passado para o feminino, para indicar o gênero feminino, né? Então, ele pode indicar uma pessoa diferente. E ele pode também ter a sua versão invariável, ou seja, aquela que nunca vai ser modificada, independente da situação. Ok? Então, nós temos os pronomes demonstrativos que indicam o lugar, a posição, o tempo ou a identidade dos elementos, e eles podem ser variáveis ou invariáveis. E essa tabela aqui, ela está no livro de vocês e vocês podem estar olhando para vocês conseguirem, né, estudar com mais detalhes. Posso seguir? Estão conseguindo pegar o conteúdo? Se não estiver, já sabe, anota as dúvidas e no momento da interação a gente compartilha. Agora vamos ver o uso dos pronomes. Em que situações, com quais sentidos eu posso usar os pronomes? Então aqui, os pronomes demonstrativos, eles podem se referir a diferentes ocasiões. Isso eu já antecipei para vocês. Então, eles podem indicar situações diferentes. Qual é a primeira situação que ele pode ser utilizado? Ele pode ser utilizado para indicar a posição no espaço, ou seja, em que local se encontra aquele objeto de qual estou falando. Ele se encontra perto da pessoa que fala? Se o objeto se encontra perto da pessoa de quem fala, aliás, gente, aqui seria perto da pessoa que fala, tá? Ignorem esse pequeno detalhe. Então, quando a posição do objeto é perto da pessoa que fala, a gente vai usar o este e o isto, tá bom? Quando o objeto encontra-se perto da pessoa com quem se fala, né, que é a segunda pessoa, a gente vai usar o esse ou isso. E as suas variações, tá? Que são aqui os pronomes variáveis. Eu posso estar mudando para o feminino ou para o plural, tudo bem? Então, perto da pessoa que fala este, isto, ou as suas variações. Perto de quem? Da pessoa com quem se fala esse e isso e as suas variações.
e perto daquilo de que se fala, né, da terceira pessoa, se o objeto está próximo da terceira pessoa, então eu vou utilizar aquele ou aquilo, que é longe dos falantes, tudo bem? Está longe do falante, e então eu vou utilizar o pronome demonstrativo aquele, aquilo, no caso do variável, as suas flexões, tudo bem? Então isso aqui é para você ter a noção do quão importante é a gente conhecer as pessoas do discurso. A segunda e a terceira, porque os pronomes demonstrativos estão muito ligados à posição do objeto em relação a essas pessoas, ok? Muito bem, a gente está seguindo muito bem, né, com um tempo bom, e a gente vai aqui conhecer outra função dos pronomes demonstrativos, que é a posição no tempo. Vejam, eu posso usar o pronome demonstrativo para indicar algo concreto, né, num ambiente concreto, a posição de um objeto no espaço, mas posso também usar o pronome demonstrativo para indicar a posição do objeto no tempo, ou seja, na ideia de tempo, né? Eu posso utilizar o pronome para dizer se o tempo é um tempo aproximado, um tempo passado, não é? Por exemplo, quando eu usar um pronome demonstrativo para fazer referência a um tempo presente, eu vou usar este, esta, isto, por exemplo. Se eu digo assim, este ano está sendo incrível para mim, eu estou falando do momento presente no qual eu vivo, do agora, tá bom? Pode fazer referência a um passado próximo. Quando isso ocorrer, eu vou utilizar o esse, o essa e o isso. Por exemplo, esse ano que passou foi bom. Observe a diferença de sentido entre as duas situações de fala. Este ano está sendo incrível. Eu quero passar uma ideia de presente, de agora. Agora está sendo muito bom. No outro caso, quando eu falo esse ano que passou foi bom, eu falo de um tempo passado. Mas não um tempo distante, não. É um tempo próximo, mas já é passado. Tudo bem? Um ano que passou. Está distante na minha linha do tempo? Não, mas já é passado também. Agora, quando eu quero fazer uma referência a um passado muito distante, né? Algo que aconteceu há muito tempo, então eu vou usar aquele, aquela e aquilo. Por exemplo, aquele ano foi agradável para todos. É um ano, né? Há um tempo muito atrás. Nem sequer preciso fazer referência exata, dizer exatamente qual foi o ano. Mas quando eu uso esse pronome demonstrativo aquele, já se tem a ideia de que é um tempo muito atrás. Tudo bem? E para finalizar, outras aplicações, ou seja, dentro da minha frase, eu também posso usar o pronome para poder localizar o meu leitor em relação àquilo que eu estou falando. Olha, os pronomes demonstrativos também podem ser usados para fazer referências lá no meu texto. Ele pode fazer referência a algo citado anteriormente, por exemplo, comida farta na mesa. Isso é o que os anões mais gostam depois de ouro. Isso aqui é uma passagem de um texto, né? Então, quando eu utilizei o pronome isso, eu quis citar, né, eu quis me referir a algo que já foi dito. O que eu já disse? Comida farta na mesa. E isso é o pronome demonstrativo que serviu para retomar algo que eu disse antes, tá? O pronome pode fazer referência para algo que será dito logo em seguida. Prestem muita atenção. Isso eu uso para algo que já foi dito. Isto, ou este, ou esta, né, os pronomes demonstrativos da primeira pessoa, eu vou usar para algo que eu ainda vou mencionar no meu texto. Por exemplo, desejo falar-lhe isto. Vá em paz, não se chateie. Está vendo a posição dos elementos na frase? Isso já foi dito, isto ainda será dito, ok? E também eu posso usar os pronomes para retomar os termos pela ideia de proximidade. Como assim, professora? Observe bem o exemplo. As partituras e os instrumentos eram maravilhosos. Eu falei de dois elementos na minha frase, foi? Eu falei de quem? Primeiramente de partituras e depois eu falei dos instrumentos. Então eu tenho dois objetos na minha fala e eu quero retomá-los. Como retomar, já que são dois? O pronome demonstrativo vai te ajudar nesse processo. Olha só, continuando, eram maravilhosos. Estes bem afinados, o que é bem afinado aqui na minha ideia do meu texto? De quem estou falando? Quando eu uso este, eu quero indicar a proximidade de algo que foi dito
bem próximo dele, anterior. Está próximo do pronome. Então, eu estou me referindo ao segundo elemento que foi dito na minha frase. Os instrumentos, pela proximidade, está mais próximo, tá vendo? É o que está dizendo aqui na regrinha. Aplicam os termos retomados por proximidade. Então, quando eu uso este, eu me refiro ao elemento que está mais próximo do pronome. No caso aqui, instrumentos. Quando eu uso o pronome demonstrativo aqueles, eu falo do primeiro elemento citado na minha frase. Então, aqueles bem compostos. O que era bem composto lá na minha frase? As partituras. Então, vou repetir no completo para você ver se você conseguiu pegar. Pela proximidade. Observe o uso dos pronomes pela proximidade. As partituras e os instrumentos eram maravilhosos. Estes bem afinados, os instrumentos, aqueles bem compostos, o que? As partituras, pelo próprio sentido você já consegue identificar, não é? Essa referência por proximidade. Então, este para o termo que está mais próximo e aquele para o termo que está mais distante, que já foi dito lá na minha frase e eu precisei retomar, ok? Então, assim, gente, de maneira geral, é basicamente isso. Você precisa conhecer quais são os pronomes demonstrativos, né? Quando eu preciso variar, ou seja, quando eu preciso mudar o gênero para feminino ou masculino, quando eu preciso mudar o número, singular ou plural, tá? E quando eu preciso identificar exatamente a qual pessoa estou me referindo, qual a posição do objeto em relação a cada uma das pessoas a qual estou me referindo. Então é basicamente isso. Se vocês conseguirem fazer uma leitura mais aprofundada, vocês vão perceber que não tem mistério, tá bom? Agora a gente vai dar sequência no nosso estudo conhecendo outro tipo de pronome, que também é muito importante no nosso dia a dia, nos nossos textos, na nossa comunicação, que são os pronomes possessivos. E aí nós vamos iniciar observando como funciona o pronome possessivo no contexto, na situação real de fala. Então aqui é a tirinha. Se você não estiver conseguindo enxergar daí direitinho, pode deixar que eu leio para você, tá bom? Mãe, minha bicicleta estragou, diz a personagem. E a mãe, que não aparece aqui na tirinha, mas responde, nós podemos ver sua fala por meio do balão, diz a sua filha: brinca de outra coisa. E ela continua: pode ser a sua correntinha? E a mãe responde: pode. E aí ela conversando com outro interlocutor, que no caso aqui é o seu amigo: pronto, tá arrumada. Então nós vemos uma situação cômica, né? Você consegue identificar por que é uma situação cômica? Provavelmente a mãe, quando respondeu que a filha poderia brincar com a sua correntinha, em nenhum momento ela imaginou que a filha ia utilizar a sua correntinha para colocar na bicicleta, né? E estragar, muito provavelmente, o seu objeto. Então, assim, a situação cômica é por isso, porque a mãe provavelmente estava muito atarefada, respondeu ali no impulso, não é? E não conseguiu imaginar a possibilidade do que a filha faria com o objeto. E foi o que aconteceu, que a filha realmente pegou o objeto e inseriu lá na sua correntinha. Muito bem. Depois da gente olhar essa interpretação, né, ou refletir um pouco sobre a linguagem, sobre o texto, vamos observar como funciona a classe gramatical dentro do nosso texto. Nós estamos falando dos pronomes possessivos, e os pronomes possessivos, pela própria palavra, né, que classifica, são aqueles que dão uma ideia de posse, de pertencimento em relação ao objeto e à pessoa do discurso. A qual pessoa do discurso pertence àquele objeto do qual se fala. Então vamos lá. Aqui no primeiro quadrado, no primeiro quadrinho, aliás, a gente vai ter o pronome possessivo minha. Veja só, minha, no contexto, a quem está se referindo? A quem pertence o objeto e a qual pessoa do discurso se refere? Nós observamos que a primeira pessoa é quem fala e ela diz que o objeto lhe pertence. Portanto, o pronome possessivo minha, ele indica que o objeto pertence à primeira pessoa. Aí a gente segue e a personagem continua falando. Pode ser com a sua correntinha? O pronome possessivo sua indica que o objeto pertencido é da segunda pessoa com quem se fala, não é? Está falando com a segunda pessoa, então ela usou lá o pronome para indicar com quem se fala.
indicar a ideia de posse, tá bom? Então aí a gente finaliza a nossa interpretação observando que nós encontramos aqui dois pronomes possessivos. Para que servem os pronomes possessivos? O que eles indicam? Eles indicam posse. Isso aqui eu já antecipei para vocês devem fazer ideia pelo próprio sentido da palavra, possessivo. Então, os pronomes possessivos são aqueles que acompanham ou substituem, né, que na maioria das vezes os pronomes vão ter essa função, ou eles vão acompanhar, ou eles vão substituir o substantivo, ocupar o seu lugar, indicando a relação de posse entre as pessoas do discurso e as coisas possuídas, ou seja, a quem pertence determinado objeto que foi citado lá na situação de comunicação, a primeira, a segunda ou a terceira pessoa. Alguns pronomes, por exemplo, eles podem ser meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vossa e vossa. E aqui a gente tem as versões, né, no singular, mas os pronomes possessivos, eles podem ser variáveis e mudar, né, de singular para plural e de masculino para feminino. Então aqui no exemplo de frase, que foi o que a coleguinha lá disse no seu texto. Minha bicicleta estragou. Pode ser com a sua correntinha, então os pronomes que nós abordamos lá, minha da primeira pessoa e sua da segunda pessoa com quem ela estava conversando lá. Aqui a gente vai ter a ideia de que os pronomes possessivos eles devem concordar em gênero e número com a coisa ou objeto possuído. Além disso, ele deve concordar com a pessoa gramatical, né, em pessoa gramatical com possuidor. Professora, não é a mesma coisa? Não. Nós já conversamos que há uma diferença entre pessoas do discurso e pessoas gramaticais. As pessoas do discurso são primeira pessoa, a que fala, segunda pessoa, com quem se fala e a terceira pessoa de quem se fala. O que acontece? Lá na segunda pessoa, que nós costumamos dizer que é o tu, muitas vezes nós utilizamos o pronome você. Você lembra disso? O pronome você, lá nas pessoas do discurso, ele vai se referir à segunda pessoa. Henrique, você está entendendo? Eu, primeira pessoa, estou falando com a segunda pessoa, que é o tu, mas que eu posso também utilizar o você. Estão acompanhando? E dentro dessa noção de pessoas do discurso, o pronome você, ele ocupa o lugar de segunda pessoa. Segunda pessoa. Porém, quando eu analiso as pessoas gramaticais, né? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, aquelas pessoas a quem se atribui as ações do texto, quando eu faço essa alteração, o você deixa de ser utilizado, né, como segunda pessoa e passa a ser utilizado como terceira pessoa. Como assim? Apenas para efeito de conjugação verbal. Por isso que quando eu disse para vocês aqui anteriormente, né, que a coleguinha diz, pode ser com a sua correntinha. Teoricamente, o pronome possessivo sua, ele vai ser da terceira pessoa. Em que situação? Na conjugação verbal. Lá nas pessoas gramaticais, aquelas às quais nós atribuímos as ações dos verbos. Porém, ele está se referindo à segunda porque o pronome você, quando utilizado na situação de comunicação, na fala, ele ocupa o lugar de segunda pessoa. Então, mesmo que eu esteja falando com a segunda pessoa, que é você, quando eu vou utilizar o pronome demonstrativo, pelo fato de você, lá nas pessoas gramaticais, ocupar o lugar de terceira pessoa, né, eu vou colocar o pronome sua. Quando eu disser tu, eu vou dizer tua. Quando eu disser você, eu vou dizer sua ou seu. Repetindo, quando eu disser tua, refere-se ao pronome tu. Quando eu disser sua, refere-se ao pronome você. Tudo bem? Mesmo que esses dois, lá nas pessoas do discurso, sejam a segunda pessoa. Ah, professora, eu não entendi nada do que a senhora falou. Tudo bem, lá no momento da interação a gente pode tentar ver isso com mais calma, tá bom? Para que vocês possam compreender exatamente essa diferença. Então aqui, essa questão da variação é importante. A gente deve observar bem qual o pronome, né? Ou seja, qual a pessoa, e se essa pessoa possui gênero feminino ou masculino,
qual o número, se é plural ou singular. Por que que isso é importante? Porque lá no momento da sua comunicação, o pronome ele deve concordar com aquela pessoa a qual se refere, tanto em número quanto em gênero. Então, os pronomes pessoais que representam as pessoas gramaticais, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, eles vão ter os seus pronomes possessivos correspondentes. Quais são eles? Então, aqui, meu, minha, meus e minhas para a primeira pessoa do singular, tá bom? Ah, professora, mas se é singular, por que tem aqui tanto no plural quanto no singular, né? Eu tenho meu, minha no singular e meus, minhas no plural. Porque muitas vezes tu pode utilizar o substantivo que indica qual é o objeto alvo da posse. Por exemplo, se eu digo assim, esses materiais são meus, eu estou usando o pronome, né, no plural, meus. Por quê? Porque os objetos possuídos pela primeira pessoa, que sou eu, estão em mais de um. Então, estão no plural. Então, esses objetos são meus. Eu estou utilizando o pronome no plural, pronome possessivo, relacionado à primeira pessoa do singular, que sou eu. Tá ok? Segunda pessoa do singular, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa do singular, seu, sua, seus, suas. E aí nós vamos ter também as variações para o plural. Nosso, nossa, nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossas. Seus, suas, seus, suas. E aqui, na terceira pessoa do singular, vai se encaixar o você também. E aqui na terceira pessoa do plural, vai se encaixar o vocês. Somente para efeito de uso do pronome. Mas você sempre será a segunda pessoa, tá? Mas quando eu quero saber qual pronome usar, qual pronome possessivo usar com você, eu vou lembrar que você, nas pessoas gramaticais, ocupa o lugar de terceira pessoa, tá bom? Tá bom, gente, olha, obrigatoriamente os pronomes possessivos devem concordar em gênero, número e pessoa. Isso aí a gente já conversou, né? E essa concordância pode se dar de duas formas. Em pessoa com o possuidor, ou seja, aquele que possui o discurso. Exemplo, guardei meu relatório na gaveta, está concordando com a primeira pessoa. Leva as tuas coisas, está concordando aqui com a segunda pessoa. Então, eu estou fazendo a concordância do pronome possessivo com o possuidor e não com a coisa possuída, tá bom? Em gênero e número, com as coisas possuídas, tá? Então, quando é com pessoa, eu faço a concordância com o possuidor, ou seja, aquele que possui o objeto, e quando eu estou falando em relação à coisa possuída, eu vou fazer a concordância em gênero e número. Guardei minha pasta, estou falando do objeto possuído, que neste caso é uma pasta no gênero feminino e no número singular. Por isso que o pronome possessivo está aqui no singular e no feminino. Mais uma vez, guardei meus relatórios na gaveta. Veja que a pessoa do discurso é a primeira do singular, eu guardei. Mas a concordância está sendo feita com a coisa possuída e não com a pessoa que a possui. Estão compreendendo? Estão acompanhando? É complexo? É. Mas se você não entendeu, volta à aula e tenta compreender pela repetição, tá? Guardei meus relatórios na gaveta. O pronome possessivo meus está no plural, no masculino, porque concorda com a coisa possuída, que no caso é relatórios. Então, a minha concordância, a minha flexão, ou seja, a modificação que eu fiz na palavrinha, foi em gênero e número. Neste caso, masculino e plural. Tudo bem? Então, gente, a gente fez aí um estudo dos pronomes demonstrativos e dos pronomes possessivos. Eu sei que são muitas regrinhas, né? Mas eu acredito que se você fizer a leitura do seu livro com atenção, você vai conseguir com o tempo pegar esse assunto. E se não conseguir, você já sabe que pode contar comigo por meio das nossas interações no Zoom, pelo WhatsApp, você pode mandar a sua pergunta, né? E tirar suas dúvidas no momento da resolução da atividade. Então, a atividade que você deverá fazer no seu momento de trabalhar é esta. Ler e realizar a atividade da página 69 a 72. Tudo bem?
Então é isso, gente. Eu agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima.